Beleza? Salve, 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 meu querido estudante de história. Para você, o meu abraço. Eu sou o professor Natanael, como você já sabe, o seu professor de história. Também trabalho com filosofia e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre um tema relativo à história do nosso continente, da América. Vamos trabalhar a colonização espanhola e a colonização inglesa aqui na América. Como é que foi a organização política, social, econômica, se teve escravidão, se não houve escravidão, como foi a relação com os nativos, as relações de poder envolvendo os modelos, empregados aí por britânicos e por hispânicos aqui no continente americano, grosso modo. Então vamos fazer esse apanhado geral e eu preparei aqui um slide para a gente dialogar. Nesse slide a gente vai ver alguns mapinhas, alguns gráficos, alguns tópicos, algumas informações que eu julgo relevantes para a nossa análise, tá? Então vem comigo, é bem interessante, é bem importante, é relevante esse tema que costuma ser figurinha carimbada aí em Enem, em exames externos como o SSA, da UPE, e, claro, nas nossas unidades bimestrais, nos nossos temas escolares, tá legal? Bom, eu começo com o planisfério, onde você observa a linha divisória, a linha imaginária, não é? Da divisão através do chamado meridiano de Tordesilhas. Foi um tratado envolvendo as potências ibéricas, Portugal e Espanha, que foi assinado em 1494, lá na cidade espanhola de Tordesilhas. Bom, esse tratado, ele delimitava as áreas que estariam sob influência de Portugal, as áreas orientais, essa parte do Brasil que você visualiza aí no mapa, a porção oriental, que a gente pode chamar também de leste, e a oeste, ou seja, a porção ocidental, você pode constatar praticamente a América inteira, ficaria sob possessão espanhola. Ocorre, pessoal, veja bem que interessante, que nem ingleses, nem holandeses, os holandeses, inclusive, nessa época, estavam vinculados à Espanha, Mas, décadas adiante, se tornaram uma potência náutica e colonial também. Mas, enfim, nem ingleses nem franceses fizeram parte dessas negociações. Portanto, o rei Francisco I, lá da França, inclusive, dizia: onde está o testamento de Adão, que delimitou que somente portugueses e espanhóis deveriam repartir o mundo entre si. Então havia bastante questionamento, de fato, sobre a legitimidade, a validade desse tratado. Por que só Portugal e Espanha? Diziam os franceses, questionavam os ingleses. Nós não fomos consultados, diziam os ingleses, os franceses. Então eles queriam um quinhão, queriam uma parte, queriam fazer também ou integrar esse bloco. E, obviamente, não reconheciam esse tratado como válido. Os ingleses vão também invadir aí a América para tentar, e conseguiram, assim como os franceses, abocanhar aí uma fatia. E é dentro desse contexto aí que nós vamos analisar a colonização que vai efetuar aqui na América os ingleses, como também aquela nação que ficou com a maior parte, que foi a Espanha, Como é que foi esse modelo aí? Portugal a gente trata num outro momento, e obviamente sobre Holanda também, posteriormente, beleza? Bom, gente, vamos lá, olha só. É sabido também de vocês, e eu já dei aula sobre isso, que quando os europeus chegaram na América, é óbvio que a América não era desabitada, Então essa falácia de descobrimento, quando se fala da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil, ou de Colombo, lá nas Antilhas, lá no Caribe, isso é uma falácia, assim, das grandes, Até poderíamos imaginar um cenário como esse, admitindo essa expressão descobrimento, do ponto de vista do europeu, que realmente desconhecia essa parte do mundo
Mas sob a ótica dos nativos que aqui viviam, dos silvícolas, dos aborígenes, é óbvio que não se pode falar em descobrimento, e sim uma invasão, num processo de invasão. Mas, enfim, o continente era habitado e até densamente habitado. Não sabemos o quantitativo em específico que residia aqui no continente, né? Certamente mais de 10 milhões de pessoas espalhadas aí pelas hoje denominadas América do Norte, Central e América do Sul, nos diferentes países atuais, né? No território dos diferentes países atuais, diferentes povos em diferentes estágios de desenvolvimento com relação à organização política, social e econômica, impérios suntuosos, grandiosos, poderosos, mas também civilizações em estágio, praticamente em estágio tribal, né? Nômades, seminômades, caçadores, coletores. E a América era essa Babel, né? Bastante plural e diversa. E a gente já sabe também que os incas e também os astecas, os maias já estavam em processo de decadência aí bastante acentuado há séculos, por ocasião da chegada dos europeus. A gente já sabe que os incas e os astecas eram os povos mais proeminentes, né? Naquele finalzinho de século XV, começo do século XVI, quando os europeus começaram a chegar aqui em massa. Mas eu coloquei nessa lâmina exatamente alguns dos povos aqui mais proeminentes, né, que se desenvolveram nas chamadas Três Américas, ok? Na América do Norte, aqui a cultura mississippiana, na América Central, na Mesoamérica em específico, no caso os Olmecas, o povo maia, principalmente, muito embora já estivesse também em decadência, né? Os Mixtecas, Zapotecas, Teotihuacan, os Toltecas e, obviamente, o império que estava ali no auge, naquele momento, que eram os Aztecas. E na América do Sul tínhamos os Tiripas, os Tihuanacocas, a cultura Chavin, a cultura Mochica, como você pode ver, os Nazcas, né? Mas de uma trajetória mais atrás, e o apogeu do Império Inca. No que diz respeito ao Brasil, tínhamos os Tupinambás, na verdade o tronco Tupi, não é? Que compreendia aí diferentes tribos, desde os Tupinambás, passando pelos Tupiniquins, que eram inimigos, inclusive, passando pelos Tupis Guaranis, pelos Tapuias e outras tribos mais que habitavam aqui esse território, de modo que ele era plural, uma praça de guerra bastante povoado, né? E que os europeus vão jogar com essas rivalidades, vão se aproveitar dessas guerras, dessas inimizades, desses conflitos para angariar aí contingentes, né, capazes de subjugar, foi o que aconteceu, os grandes impérios, e eu me refiro em específico aos incas e aos astecas. Bom, o que aconteceu, gente, essa expressão é absolutamente apropriada, né? Foi um choque de civilização, ou um choque de civilizações. Me refiro ao impacto, né, de dois mundos tão díspares, né, tão diferentes, tão distintos, que se encontraram a partir de outubro de 1492, com um impacto muito mais negativo, eu diria totalmente negativo, né, para os nativos, ou seja, para o povo local aqui da América, dada a superioridade armamentista, eu posso dizer assim, dada também as circunstâncias do capitalismo que gerava no europeu e gera até hoje esse ímpeto imperialista, né, de conquista, de exploração e de dominação, e obviamente também um contexto de epidemias que serão cruciais para o enfraquecimento dos povos locais, para a mortandade dos povos locais. Eu coloco aqui, ó, usados inicialmente como mão de obra. No caso em específico da Espanha, eles utilizaram bastante a mão de obra local e em menor escala, em coisas muito circunstanciais e pontuais, a mão de obra escravizada de origem africana, em cantos, em locais assim muito específicos, né? Grosso modo, em grande parte dos seus domínios,
o que predominou mesmo foi a utilização da mão de obra local, ou seja, vamos chamar aqui de vulgarmente a mão de obra indígena. E aí eu chamo a atenção para esses pontos que eu ressalto aqui e eu gostaria de fazer a menção desses pontos para nossa reflexão. Fala assim, ó, mão de obra escrava posteriormente substituída pelo negro africano, em grande escala na América Portuguesa, não é? Os holandeses vão fazer isso também, obviamente. Os ingleses lá em uma porção da América do Norte, porção sul do que futuramente seria as 13 colônias, lá banhado pelo Atlântico, futuramente os Estados Unidos, né? Que eles chamavam na época colonial também de Nova Inglaterra, caçados implacavelmente pelos bandeirantes paulistas, aí já é um contexto de história do Brasil, né? Auxiliares no conhecimento do sertão, pelo seu grande conhecimento local, eram utilizados também como essa fonte de sabedoria, né? Pelo europeu conquistador, que era um estranho na terra, obviamente, sendo poupado, entre aspas, nas missões, reduções jesuíticas, com o intuito da catequese, a salvação da alma, obviamente, né? Mas também utilizando essa mão de obra aí gratuita para se produzir instrumentos musicais, uma gama grande aí de produtos. Os jesuítas não desperdiçaram também essa parte. Acabaram que, por conseguinte, também protegeram o nativo da escravidão, uma vez que era o índio considerado súdito, real e cristão, né, por ser batizado a abandonar, ou ser forçado a abandonar seus hábitos, suas culturas consideradas pagãs, não é? E substituindo tudo ali pela cultura dominante, invasora, digamos assim. Esse índio acabava sendo protegido, entre aspas, da escravidão, o que não acontecia com os nativos, com as tribos que não aceitavam, não é, esse processo de aculturação, de colonização e de conversão. Aí temos lá, ó, escravizados com a guerra justa, é o que eu acabei de dizer. Guerra justa era o termo dado a permissão que se tinha para exterminar os índios se estes não se submetessem ao cristianismo. É como se os europeus dissessem: não merecem viver, rejeitaram a palavra de Deus, são pagãos e não querem aceitar a salvação. Então, para esses, pode escravizar, pode até fazer coisa pior. E era esse, porque essas tribos, esses povos funcionariam então como obstáculo na conquista, na colonização, no avanço da cristianização. E aí esse termo guerra justa, ele surge, por exemplo, aqui no Brasil a partir de 1570. Né? E aí continuando, ó, usados após 1750 como muralhas deliminadoras de territórios, mulheres índias como substituição às mulheres brancas europeias. É claro que esse processo de miscigenação ele ocorre com muita força no Brasil, né? Em algumas porções aí da América Hispânica, mas grosso modo no Brasil. Miscigenação muito forte envolvendo aí pretos, índios e também os brancos portugueses. Essa é uma cena, pessoal, interessante de um filme que eu já recomendei em uma outra aula, e se você quiser eu falo de novo, que é o filme Apocalipto. Esse filme você encontra gratuitamente no YouTube, e legendado, né? E que narra um pouquinho da decadência do povo maia por ocasião da chegada dos europeus no começo do século XVI. Interessantíssimo, é a ação do início ao final. Recomendo que você tiver um tempinho aí, assista, vale muito a pena. E aí eu coloco os seguintes tópicos: intervenção do Estado, capitalismo comercial, metalismo, formação de colônias, pacto colonial e o vínculo com a metrópole. Esses elementos, pessoal, eles são primordiais dentro da ideia do pacto colonial, dentro da ideia do mercantilismo, dentro da ideia da dominação colonial que se segue a partir do século XVI, entrando no século XVIII, XVII, aliás, indo para o século XVIII e só tendo ali processos de ruptura
a partir do século XIX, consistia no seguinte, basicamente. A colônia era a área dominada, a saber, a América. A metrópole era a área dominadora, nesse caso a Europa. Espanha, Portugal, aí vai vir a Inglaterra, como eu já disse, né? Vão vir os franceses também. E essa área dominada, que é a América, ela serviria como fornecedora de matéria-prima, metais preciosos, madeira, pele, minérios e tudo que se pudesse explorar aqui, mercado consumidor para os produtos europeus, mercado fornecedor de mão de obra barata, quando não escrava, não é? E quem saía realmente lucrando com isso era a metrópole, porque a colônia não podia comercializar com mais ninguém, negociar com mais ninguém, a não ser a sua metrópole. Uma exceção que vamos ter vai ser na América do Norte, com os ingleses, que vai se formar lá um sistema um pouquinho diferente, que eu vou falar um pouco mais adiante, se não for nessa aula, em outra. Mas, grosso modo, era essa a estrutura, de modo que dificilmente a colônia teria condições de se soerguer, condições de se desenvolver, visto que ela era oprimida, abafada, visto que ela era dominada e explorada, espoliada pela sua metrópole. No caso do Brasil, Portugal, no caso da região da Argentina, México, não é? América Central, boa parte aqui da América do Sul também, a Espanha e assim por diante. Ok? Característica extremamente cruel da colonização. Bom, vamos a outras menções seguidas de algumas imagens que vocês podem constatar aí nessas gravuras. A conquista da América Espanhola aconteceu de forma exploratória. Portugal fez isso, a França fez isso, a Holanda fará isso. Os ingleses também, mas com um modelo diferente também lá na América do Norte, que a gente vai visualizar daqui um pedaço. E aí continua, fala assim, ó. Não vinham para a América em busca de terras para povoar, e sim para apropriar-se das suas riquezas, das mulheres e assim por diante. Os espanhóis dizimaram as populações indígenas, impondo sua cultura, língua, religião, costumes como um todo, né? E assim fizeram portugueses, e assim fizeram ingleses, com uma pequena exceção na América do Norte, que a gente vai conversar já já. De certo modo, como eu já disse, foi a desgraça para os povos ameríndios a chegada do europeu. Só trouxe isso: miséria, fome, guerra, doenças, expoliação, exploração, conquista, derrota. Enfim, pobreza. Tudo que você puder imaginar. Não houve prosperidade, não houve melhora, não houve qualquer benefício, a menos que você olhe de um ponto de vista religioso, judaico-cristão, senão não houve nenhum tipo de benefício para os povos locais, advindos da chegada dos europeus de lá para cá. Bom, as caravelas partiam do continente americano rumo à Europa cheias, né, abarrotadas de ouro e prata. Onde é que os espanhóis vão encontrar ouro e vão encontrar prata? Eles encontram prata aqui na América do Sul, nas minas de Potosí, na Bolívia. Aliás, a palavra Argentina, né, que provém do prefixo argentum, que significa prata, né? Por aí você também tira que nessas regiões os espanhóis conseguiram encontrar prata. E poucas décadas após a chegada dos espanhóis aqui, já foram logo também sendo brindados com essa riqueza. E lá no México também encontram ouro. Então a riqueza da Espanha foi muito grande. Gente, parar para pensar um pouquinho. Ó. Portugal e Espanha poderiam ser nações das mais ricas do mundo, se, e somente se, tivessem usado esses recursos como capital que você investe para ganhar mais, para render, para frutificar, para ter um retorno. Acontece que Portugal e Espanha, sugando durante séculos as riquezas da América, acabaram que não souberam, né, utilizar esses recursos de modo mais inteligente e acabaram que, em termos de zona do euro, né, de União Europeia, não estão entre as nações mais poderosas de lá.
Né? Então, ao contrário, lá no fim da fila, muito em função do trato, do uso, né, devido, do ponto de vista do capitalismo, que não tiveram com relação a essa riqueza que exploraram. Foi muita riqueza. Toneladas e toneladas de ouro e de prata. Sem falar em outros recursos. Estou falando apenas aqui do ponto de vista dos metais preciosos. Você imagina com relação a outras riquezas que o continente ofereceu. A administração espanhola, o que é que nós temos aqui para destaque? Temos um mapinha e ao lado aqui um pequeno texto. Vamos começar a análise a partir desse mapa. Nesse mapa, a gente percebe que a América Espanhola estava dividida em vice-reinos e em capitanias. No Brasil só tinha capitanias, não tinha essa ideia de vice-reinos, né? Na América Hispânica, sim. Tínhamos o vice-reino da Nova Espanha, que era lá no México, lá ao norte. Você visualiza aí no seu mapa, mais ou menos o território do México, aí uma boa parte, né? Pertinho do que hoje é os Estados Unidos. Tínhamos também o vice-reino, agora já aqui na América do Sul, da Nova Granada, que é onde hoje é a Colômbia, o Equador, você está visualizando aí, entrando inclusive para a América Central, onde hoje é o Panamá, né, por ali. Tínhamos o vice-reino também do Peru, que é essa parte lilás do mapa, onde hoje é o Peru, mas pega um pedaço da Bolívia, enfim. Por sinal, era no vice-reino do Peru que ficava a sede da administração espanhola na América, tá legal? Uma espécie de capital, uma espécie de distrito federal, né? Como se fosse assim, fazendo analogia, por exemplo, com o Brasil de hoje. E tínhamos, por fim, o vice-reino do Rio da Prata, bastante valioso, exatamente por compreender o estuário do Prata, do Rio Prata, que é essencial para o escoamento das riquezas ali em países como o Paraguai, os territórios de hoje, né, onde fica o Paraguai, a Argentina e também o Uruguai. Então eram 4 vice-reinos e também as capitanias de Cuba, lá no Caribe, você visualiza aí. Tínhamos também a capitania da Guatemala, a capitania da Venezuela, onde hoje é a Venezuela mesmo, aqui na América do Sul, faz fronteira com o Brasil, você sabe. E temos também a capitania geral do Chile, que é bem estreitinho, corresponde aí à região andina, né, da chamada Cordilheira dos Andes, essa parte lilás mais o roxo mais escuro que você visualiza aí no seu mapa. Então essa é a distribuição administrativa, né, divisória das, como se fosse assim, províncias, né? Umas consideradas vice-reinos, que tinham um status maior, e uma capitania que tinha um status menor, ok? Lembrando que na comparação com o Brasil, não tínhamos cá a figura do vice-reinado, e sim apenas da capitania, que no Brasil ainda era hereditária, né? Pertencendo a uma família, digamos assim, passando então de geração em geração dentro daquela família, até indefinidamente, né? Isso durou mais de 200 anos, o sistema de capitanias hereditárias aqui no Brasil. Mas vamos agora ao texto. A menção fala o seguinte teor. As regiões exploradas foram divididas em 4 grandes vice-reinados e 4 capitanias, e dentro delas havia um corpo administrativo no qual estava no topo a figura do vice-rei e depois do capitão geral. No Brasil era o capitão donatário. Só para fazer essa ponte, é importante, a gente estuda Estados Unidos, a gente estuda a independência deles, a gente estuda a América Espanhola, enfim, até a Europa, mas ao mesmo tempo, para fazer a comparação, a gente faz essa ponte, né, com o Brasil, até para nos entendermos melhor, né? E aí continua, fala assim: no topo da administração colonial havia um órgão dedicado somente às questões coloniais, que era o Conselho Real e Supremo das Índias. Os europeus chamavam, durante uma boa parte
da trajetória colonial aqui na América, eles chamavam essa região de as Índias Ocidentais, as Índias Orientais. É a Índia mesmo, né, de onde vinha as tais especiarias, noz moscada, pimenta, não é? E outras tantas mais especiarias, condimentos. E como na América tinha muitos produtos exóticos assim também, cito o caso das chamadas drogas do sertão, região amazônica, o cacau, a baunilha, o guaraná, né? Mesmo o açaí, são substâncias energéticas, né, que atuam no nosso sistema nervoso central, deixando-nos mais alertas, né, e assim por diante. Então, era essa região durante um bom tempo da trajetória colonial, chamada pelos europeus como um todo, chamado de Índias Ocidentais. Tá legal? Interessante fazer um paralelo desse Conselho Real e Supremo das Índias com o Brasil. O Brasil teve também a época do governo geral, cuja sede era em Salvador, e depois, já no século XVIII, com o advento ali da mineração, a intendência das minas, né? Sempre um órgão metropolitano controlado pela metrópole para administrar e centralizar todo o poder, toda a administração, todo o governo das áreas coloniais. Vamos lá, a conquista espanhola. O processo de conquista foi extremamente violento, é aquilo que eu dizia minutos atrás, contribuindo para a dizimação das populações nativas. A gente já adiantou, inclusive, essa parte. O uso de violência deveu-se à ânsia da descoberta de metais preciosos e vai por aí. E aí eu cito esses dois camaradas, chamados de adelantados. O que era o adelantado? Era um europeu que vinha com a incumbência da coroa do governo do seu país, a mando e com a autorização, com a chancela, né, do governo do seu país, vinha para cá para literalmente surrupiar o que houvesse de valor, conquistar, se apoderar do que ele conseguisse obter aqui em termos de minérios, metais preciosos principalmente. E também ajudar, por tabela, na catequese, porque a catequese auxiliava o processo de docilização, eu vou colocar esse termo aqui, dos nativos, o que contribuía substantivamente no processo de colonização, diga-se de passagens, nativos bravios, nativos rebeldes, não era útil, não era interessante, né, para o colonizador, e sim o contrário. E dentro dessa ideia, o cristianismo atuava de forma a unir, né, as duas coisas, quer dizer, a salvação da alma, o lado espiritual, né, da evangelização, e do outro lado, a docilização, torná-los súditos, a utilização da mão de obra, e assim por diante. Então, destaque para esses dois camaradas, o Hernán Cortés, que vai lá para a América do Norte, e também aqui no Sul, na América do Sul, o Francisco Pizarro, respectivamente, Cortés, Pizarro, responsáveis pela derrocada do Império Azteca, lá no Norte, e Inca, aqui na América do Sul. Ainda analisando essa colonização, esse modelo de colonização, que era baseado na exploração, né? Colonização espanhola aí. Mita e encomienda. A mita e a encomienda foram dois mecanismos utilizados pelos espanhóis para aproveitar a mão de obra abundante, a mão de obra nativa. Veja o que diz aqui a conceituação dessas duas palavras. A mita era o trabalho forçado e remunerado, porém subremunerado, né, na região das minas, para se extrair o ouro, para se extrair a prata, conforme fosse o minério que tivesse ali. E a encomienda era um trabalho compulsório, sem remuneração, mas numa forma de rodízio. Uma hora uma aldeia, ou uma parte da aldeia, outra hora outra tribo, outra aldeia, ou outra parte de trabalhadores daquela tribo, sem remuneração, ganhando apenas a salvação, né? Digamos, a evangelização, né? Era uma espécie de pagamento que o índio receberia em troca daquele trabalho que ele estava fazendo temporariamente
para o europeu. Grosso modo, os espanhóis lançaram mão dessa tática. Não é? Agora é a organização política administrativa. A gente já falava ali nos vice-reinos, a gente já falava ali nas capitanias hereditárias, na figura do capitão, não é? Do vice-rei e assim por diante. Mas descendo um pouco mais assim para uma estrutura hierarquicamente abaixo, a gente encontra o Conselho das Índias, como já mencionamos, e a Casa da Contratação, que você vê aqui, ó, encarregado da fiscalização, da regulamentação do comércio e também da cobrança de tributos. Aí, comparando com o Brasil, a gente chega à questão das câmaras municipais, que é a última menção no texto dessa lâmina. Os cabildos tinha na América Espanhola, não tinha na América Portuguesa. Mas as câmaras municipais, né, de cada cidade que vai sendo fundada, de cada município que vai sendo ali criado, tinha tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, para efeito de analogia, né, de comparação aí. A organização econômica era baseada na mineração, porque eles encontraram quase que de cara e em grande quantidade, né? E aqui fala na casa de contratação, ó, que era importante como órgão regulamentador, fiscalizador da exploração dos metais preciosos. O porto de Sevilha, lá na Espanha, era o porto que recebia, saía de onde hoje é a Colômbia, Cartagena, região de Cartagena, saíam as caravelas, saíam as embarcações ali abarrotadas de prata, né, outros produtos em direção à Europa, e o porto de Sevilha recebia aí esses produtos. Claro que havia também a atuação de piratas, né, a atuação também de corsários. Eu vou falar sobre isso na colonização inglesa, eu vou fazer um vídeo também sobre essas questões daqui a pouco para você. Tá? Eu toco nesse assunto que é importante. E aqui a questão da encomenda, da mita, mas tem um outro nome aqui em específico, uma outra característica, que é esse último ponto designado no texto dessa lâmina, que fala repartimiento. Diz assim: a metrópole faz um recrutamento em massa de indígenas, obrigando-o a realizar obras públicas. Este tipo de exploração é semelhante ao utilizado na época pré-colombiana, a mita. Então é meio que como os espanhóis usando um modelo que já existia, que por exemplo, os incas já faziam, e repetindo, replicando, né, e reutilizando esse modelo. Então os povos dominados meio que não sentiram muita diferença nesse aspecto, por já existir coisa semelhante aqui, mesmo antes da chegada do europeu. Agora a gente chega num ponto importantíssimo, que é a divisão social. Chapetones, crioulos, mestiços, indígenas, um pouquinho, uma pitadinha de africano em algumas regiões, em específico que eu vou falar no próximo vídeo. Os chapetones eram os espanhóis natos, ou seja, indivíduos que estavam atuando aqui na América, porém haviam nascido na Espanha, tinham um status superior, ocupavam os cargos públicos mais relevantes. A criolagem, não. Embora brancos, embora filhos de espanhóis, haviam nascido aqui na América e tinham um status, então, ligeiramente inferior. Geralmente era a burguesia, né? Eles iam mais se dedicar ao comércio porque eram excluídos, como fala aqui o texto, das funções políticas, pelo menos dos cargos mais relevantes, né? Então sobrava aí como atividade elitista, sobrava exatamente o comércio. Aí sobre essa questão dos mestiços, dos indígenas, dos africanos, a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo vídeo que eu vou soltar para vocês, vou gravar para vocês e vou liberar no outro momento. A nossa famosa pirâmide social, né, que eu sempre gosto de utilizar, chapetones, que eram os espanhóis natos, acima de todos, em seguida os filhos dos espanhóis, porém nascidos na América, os crioulos, um pouquinho de mestiços, os indígenas logo abaixo, e na base, onde havia, que não era em todo canto que havia, o africano era considerado menor do que o indígena e, portanto, mais discriminado, com
trabalhos mais pesados, com a carga de preconceito muito maior e por aí vai, infelizmente. Colonização Inglesa a gente solta depois. Valeu, gente. Um abraço para vocês e até a próxima. Vamos ler. O assunto é legal, é curioso, é instigante e é importante. Abraço.